Fala aí galera, beleza? Josa aqui no ser bem amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas vezes que o nosso querido Vince McMahon, o nosso tio Vince, acabou tretando com o superstar da WWE. Primeiramente gostaria de pedir a vocês que dessem uma passadinha no Seja Membro do nosso canal, dessem uma olhadinha nos benefícios, se possível assinasse aí um dos níveis. E antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. Eu sei que não é no canal, se inscreva. Quando falando de uma treta relacionada ao nome de Vince McMahon, muitos lembram da treta dele com o Bret Hart. Essa treta basicamente ela teve origem porque Bret Hart ele ia ter um combate no Montreal Screwjob no Canadá contra Shawn Michaels. Combate esse que era válido pelo título de campeão mundial, que até então estava com Bret Hart. Bret Hart nesse dia ele não queria sair derrotado, até porque esse combate era em sua terra natal. Ele deixou isso bem claro para Vince McMahon. Porém, Vince McMahon ele fez o oposto. Ele foi lá, combinou com todas as pessoas envolvidas no combate, isso sem avisar o Bret Hart, e disse ao juiz que em um certo momento o Shawn Michaels ele iria aplicar uma chave no Bret Hart e o Bret Hart não ia dar até pau, porém mesmo assim ele iria soar o gongo e iria dar a vitória para o Shawn Michaels. Isso rolou e o Bret Hart acabou ficando muito nervoso, acabou ficando com muita raiva. Ainda na frente das câmeras ele cuspiu na cara de Vince McMahon e já nos bastidores a treta comeu solta. Bret Hart deu um soco em Vince McMahon e logo depois saiu da WWE e foi para a concorrente WCW. Muito tempo depois, anos depois dessa treta aí, os dois se encontraram, se acertaram. Porém, essa treta aí envolvendo o Vince McMahon é uma das mais memoráveis, porque foi um grande choque, porque a gente tinha um nome muito em alta no momento, que foi o Bret Hart, e a gente tinha o dono da empresa, né? Então, é uma treta de Vince McMahon que até hoje, apesar de muitos anos se passaram dessa treta aí, os fãs lembram dela. Aí, outra treta que também é relacionada ao nome de Vince McMahon é uma treta do Vince McMahon com o CM Punk. A diferença é que essa treta também teve uma outra pessoa, que no caso foi o genro de Vince McMahon, Triple H. Essa treta basicamente, eu acredito que a maioria dos fãs já saibam, que basicamente essa treta teve origem porque CM Punk ele queria ser main event da WrestleMania. Porém, isso foi negado a ele. Ao invés disso, CM Punk ele enfrentaria Triple H na WrestleMania. CM Punk acabou ficando muito bravo, dizendo que não era honroso enfrentar Triple H em uma WrestleMania, que ele merecia muito mais. Toda essa treta resultou na saída de CM Punk da WWE. Essa treta que até hoje alguns fãs comentam ela, e ela divide muito a comunidade de fãs de wrestling. Alguns fãs falam que CM Punk tinha razão em reclamar, e outros fãs falam que CM Punk foi ingrato. Uma treta de Vince McMahon que também alguns fãs lembram foi a treta dele com o ex-superstar da WWE, Neville. Essa treta basicamente começou a partir do momento em que Neville ele acabou sendo derrotado por Enzo Amore e perdendo seu título de campeão Cruiserweight. Porque Neville ele estava na divisão Cruiserweight, estava participando do 205 Live lá da WWE, ele estava no seu segundo reinado como campeão Cruiserweight. E daí ele pegou o cinturão para Enzo Amore. A partir daí, meio que se instalou uma certa desavença entre os dois. E daí Neville, ele foi reclamar com Vince McMahon que o 205 Live não era seu lugar. Que o seu lugar era estar em brands como Raw e SmackDown. Só que Vince McMahon acabou negando isso para Neville. Aconteceu que Neville acabou pedindo a liberação do seu contrato. Ele acabou pedindo para sair da WWE porque ele não estava satisfeito na divisão Cruiserweight. Só que aí Vince McMahon acabou negando isso. E aí, já que Neville não queria mais lutar, ele acabou colocando Neville na geladeira até que o contrato de Neville acabou e ele acabou saindo da WWE. Aí também outro superstar que Vince McMahon tretou foi Kofi Kingston. Só que essa treta meio que deu um desfecho interessante, podemos dizer assim. Porque tipo assim, o Kofi Kingston, que ele foi um nome que surgiu lá na WWE, é um nome que ele começou a ter um certo sucesso. O Vince McMahon olhava pra ele com os olhos de que tipo, esse cara não tem muito futuro, esse cara ele não vai muito pra frente. Aquele olhar de que tipo, eu tô duvidando muito de você. Aí o Kofi Kingston um certo dia, ele acabou vendo que o Vince McMahon tava caçoando ele, chegou no Vince McMahon, foi cobrar ele, e daí os dois começaram a se bater, foram para o chão, depois de um certo tempo, os dois se levantaram, começaram a rir, e daí Vince McMahon ele passou a respeitar mais Kofi Kingston. E o engraçado é que no futuro, um pouco mais adiante, até que recente, né, relativamente recente, não vou dizer que é muito recente, mas alguns anos atrás, teve meio que um impasse entre o Kofi Kingston e o Vince McMahon, em questão do Vince McMahon
dar o cinturão de campeão mundial para o Kofi Kingston. Só que assim, não chegou em si a ser uma treta. Eu acredito que tenha sido mais uma treta do Vince McMahon com os fãs que queriam ver o Kofi Kingston como campeão mundial. Até porque eu acredito que o Vince McMahon, ele tinha a ideia de que não ia dar muito certo o Kofi Kingston como campeão mundial. E meio que ele não estava errado, porque o Kofi Kingston não foi um campeão mundial tão interessante, né? Vamos combinar, eu acho que isso é um consenso para a maioria dos fãs. Voltando alguns anos aí na WWE, a gente teve uma treta do Vince McMahon com o Ultimate Warrior. Essa treta aconteceu da seguinte forma: iríamos ter o SummerSlam, naquele ano era o ano de 1991. E daí o Ultimate Warrior ele estava programado para fazer tag com o Hulk Hogan no main event daquele pay-per-view. Só que aí, o que aconteceu? Antes do pay-per-view acontecer, o Ultimate Warrior ele enviou uma carta para Vince McMahon, onde ele pediu uma quantia a mais para participar, e se não recebesse essa quantia, ele nem apareceria na arena. Vince McMahon, como já tinha programado o Ultimate Warrior para participar, e ele estava no main event, ele acabou indo lá e pagando a quantia. Só que aí, logo após o fim do pay-per-view, Vince McMahon ficou bravíssimo, tretou com o Ultimate Warrior e acabou demitindo ele da WWE. Trazendo aqui um caso um pouco diferenciado, eu vou falar aqui de uma vez em que Vince McMahon ele tretou com dois superstars de uma vez da WWE. E no caso foi o Animal Batista e Chris Jericho. Porque assim, o Batista ele estava programado para perder para o Chris Jericho em uma Steel Cage. Chris Jericho ele venceria o Mundial de Batista e até então eram esses os planos. Acabou rolando o combate aí e no final o Chris Jericho acabou vencendo. Aí vocês perguntam, mas por que isso rolou? Por que o Vince McMahon ficou com raiva, sendo que tudo que ele planejava deu certo? Porque foi o seguinte, em um certo momento do combate, lá pro final, diga-se passagem, o Chris Jericho ele acertou a cabeça de Batista com um objeto e a cabeça de Batista começou a sangrar. E daí o Vince McMahon acabou ficando muito chateado, porque não era para isso acontecer, porque naquele tempo lá, a WWE já estava na PG Era, que não permitia sangue e tal. Então, Vince McMahon acabou ficando muito chateado com os dois superstars. O cara ficou tão chateado, galera, que pra vocês terem uma ideia, ele acabou multando o Batista, o Chris Jericho e até o juiz da luta, cara. Sim, até o juiz da luta ele multou. Além de, claro, ter ficado muito, mas muito chateado e ter dado uma bronca nos dois superstars. Daí, com menção honrosa, eu vou trazer aqui uma treta de Vince McMahon com o Paul Heyman. Porque assim, o Paul Heyman não é um superstar da WWE, correto? E também sim, não chegou em si a ser uma treta. Mas eu vou explicar aqui o contexto pra vocês, porque eu tô colocando isso aqui na menção honrosa. Porque primeiramente, o Paul Heyman, ele não é um superstar da WWE. E também não chegou em si a ser uma treta. Porque assim, o Vince McMahon e o Paul Heyman são dois caras que eles em si nunca se deram bem em questão de booking, sabe? Se vocês pegarem lá do período lá em que o Paul Heyman, ele meio que assumiu uma parte da equipe criativa, nos tempos em que a ECW está afiliada à WWE, você podia ver que o Vince McMahon o tempo todo cortava os pushes que o Paul Heyman fazia. O Paul Heyman fazia o push, vou vestir nesse cara aqui, vestir no Bob Lashley como campeão mundial da ECW. Aí dessa forma, aí o Vince McMahon ia lá, mudava o booking dele, fazia completamente diferente. Aí ele dizia, não, vou investir nesse cara aqui. Aí o Vince McMahon, não vou investir nele, cortava, vou investir nesse cara aqui. Então, tipo, desde aquele tempo lá, eles não se davam bem em questão de booking. O tempo todo, o Vince McMahon mexia nos bookings do Paul Heyman, fazia completamente diferente do que o Paul Heyman havia planejado. E se vocês pegarem, meio que recentemente, podemos dizer assim, entre aspas, lá no ano passado, quando o Paul Heyman assumiu a equipe criativa do Raw, você deve lembrar muito bem que o Vince McMahon, ele cortou vários posts de vários superstars. Foram vários. Eu perdi até quantos superstars nos quais Vince McMahon cortou post. Ele cortou post de Aleister Black, cortou post de Cedric Alexander, cortou post de Ricochet, cortou post de Humberto Carrillo. Teve um momento até que o Paul Heyman, ele tentou juntar o Ricochet com o Cedric Alexander. Aí o Vince McMahon pegou, transformou uma tag em Jobber. Aí também, naquele tempo em que a WWE estava afiliada à ECW, teve um certo momento lá em que a Stephanie McMahon, até ela, tretou com o Paul Heyman. Vocês terem uma ideia que a família McMahon nunca se deu tão bem em si com o Paul Heyman, sabe? O Vince McMahon, principalmente, ele nunca se deu muito bem com o Paul Heyman quando se fala em questão de booking.